Lucas capítulo 9, 28. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que quase oito dias depois destas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com Jesus dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo ele o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu que no dia seguinte, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Jesus respondeu e disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo, e curou o menino, e o entregou ao seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Amém. Eu não costumo, gente, fazer leituras extensas, né, quando a gente vai ministrar aqui, mas eu confesso para vocês que essa leitura, esse trecho da Bíblia, ele me aponta para algo muito sério, que trata diretamente da nossa percepção de espiritualidade. Todos nós cremos em Deus. Nós sabemos que esse ambiente é um ambiente espiritual, onde há liberdade do Espírito Santo nessa casa, e nós sabemos disso. O nosso espírito testifica com o Espírito Santo, e essa testificação nos dá a certeza de que somos filhos de Deus. Muitos de nós fomos atraídos, por que não dizer todos nós, fomos atraídos através de algo espiritual para Jesus. Quantos de nós nos sentimos, sabemos que não somos só corpo? Muitas vezes o nosso corpo expressa algo que está tão distante do nosso espírito. O nosso espírito é aquilo que nos alinha com Deus, e há uma guerra muito grande, uma guerra espiritual muito grande, entre a carne e o espírito. De modo que eu preciso dizer que todos nós somos espirituais. E quando a Bíblia diz, gente, que a gente tem esse entendimento, e a palavra de Deus fala que o diabo milita contra o nosso espírito, não é apenas nos nossos pecados, ou não é apenas naquilo que a gente vive fora da igreja, mas o diabo, ele luta muito também na nossa percepção de espiritualidade. Porque se você tiver uma percepção equivocada, você vive um evangelho errôneo, muitas vezes mesmo estando diante de Deus. Aqui nessa passagem, nós temos
3 exemplos de percepção espiritual das coisas que acontecem. A primeira delas, que eu chamo de a espiritualidade do monte. A percepção que Pedro teve do que é espiritual, mesmo tendo o espiritual na frente dele. Eu tenho aqui nesse texto a espiritualidade do vale, que eu chamo a espiritualidade do vale, que é a percepção espiritual dos outros discípulos. E eu tenho aqui como tema central desta palavra, sempre será, a percepção espiritual de Jesus. E essa passagem que li e essas percepções me confrontam muito, porque eu já tive uma percepção espiritual de vale, e estava equivocado. Eu já tive uma percepção espiritual de monte, e eu também estava equivocado. E o inimigo luta para que, mesmo a gente tendo a nossa espiritualidade, e a gente querer estar ligado com Deus, se a gente tiver percepção errada, está tudo certo para o diabo. Você não alcança coisa nenhuma com percepção errada, ou com entendimento errado do que é realmente viver o espiritual de Deus, e fluir, viver nisso. E quando eu olho aqui, a primeira coisa que a gente percebe, eu vou abordar aqui esses 3 pontos, e não vou demorar muito, mas quando eu olho para a espiritualidade do monte, é aquela percepção que Pedro tem, né? O que acontece aqui é que Jesus chama eles para orar no monte. Esse monte é chamado de Monte da Transfiguração, porque ao chegarem lá, Jesus se transfigura, né? A Bíblia tem outros textos aqui, porque Mateus escreveu, eu li aqui o texto de Lucas, mas Marcos também escreveu, e a gente junta os textos, e a gente percebe ali que o Senhor é transfigurado, as suas vestes se mudam, em vestes brancas, né? Marcos, escrevendo sobre esse momento, diz que eram vestes tão brancas que nenhuma pessoa, nenhum tipo de lavagem alcançaria aquele branco, e o seu rosto resplandece. Então, quando eles sobem ao monte para orar, eles chegando ali, Jesus começa a orar, e aí já me choca, porque Jesus, ele sobe ali, e o prazer do Senhor é orar, mas a alegria, aquilo que alegra o coração de Jesus, causa sonolência nos 3 discípulos que subiram. A Bíblia vai dizer aí no versículo 32, que Pedro e os que estavam com ele, estavam carregados de sono. E aqui eu tenho uma lição que já vai me confrontando, vai me arrebentando. Aquilo que dá alegria para Jesus, é aquilo que me dá alegria também? Ou as coisas que alegram o coração de Jesus me causam sonolência, me causam um estado de canseira? Parece que, eu não sei se você já teve essa percepção, né? Você está lá assistindo uma série no Netflix, e aí, toda vez que vai acabar um capítulo ali, eles sobem a tensão daquele capítulo, para que você pule para o próximo. É isso ou não é? Sobe para que você... E às vezes já é lá meia-noite, você diz, amanhã eu vou acordar mais tarde, amanhã é domingo, então, vou mais um. Você já percebeu que se você pegar uma Bíblia para ler, 9 horas da noite, com 10 minutos você está babando em cima dela? Você já reparou que a gente tem muita facilidade em nos manter atentos a qualquer coisa, mas quando se fala, às vezes, eu estou falando de lá na sua casa mesmo, de você falar, quer saber uma coisa, acho que eu vou dobrar meus joelhos aqui, vou orar um pouquinho, com 2 minutos não tem mais palavra nenhuma, já parece que some tudo da mente, essa dificuldade, essa sonolência, e a gente percebe isso aqui. Jesus é transfigurado, ali começa a brilhar, e os caras estão dormindo, os caras estão carregados de sono, né? Estão apagados ali, e à medida que Jesus vai se transfigurando ali, esse monte, o Monte da Transfiguração, é perto ao Monte da Precipitação, é próximo de Nazaré, onde o povo de Nazaré quis jogar Jesus, precipitar Jesus, e obviamente não fizeram isso, porque não era chegada a hora do Senhor, mas no Monte da Precipitação você vê esse monte, que é o Monte da Transfiguração, e Jesus é transfigurado ali, e aparecem
essas duas pessoas, Moisés e Elias. Uma nuvem luminosa os envolve, a voz de Deus é ouvida, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Eles estão vendo o milagre diante deles. Imaginem essa cena. Pastor, o que significa Moisés e Elias aparecerem ali? Nada mais é, gente, porque Moisés, através de Moisés veio a lei. E Elias foi o maior profeta que pisou nessa terra, a ponto de não morrer, mas ser levado ao céu numa carruagem de fogo. Então, quando nós vemos a figura de Jesus transfigurado, brilhando entre a lei e entre o profético, o profeta ou a profecia, entre a lei e a profecia, a gente vê que naquele momento estava convergindo em Cristo toda a lei e toda a profecia bíblica estava sendo cumprida em Jesus. Nós estamos diante de uma das cenas mais impressionantes da Bíblia Sagrada. E eles estão ali vendo tudo aquilo, mas não têm entendimento. Eles veem o milagre, mas não têm a compreensão do milagre. Ali em cima, naquele monte, estava representado a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos apóstolos. E todas essas gerações foram incrédulas. Não creram no que Deus estava fazendo. Na geração de Moisés, vocês lembram, todo o povo que saiu do Egito pereceu no deserto. Entrou na terra prometida só os que nasceram no deserto durante 40 anos, e Josué e Caleb. Daquela primeira geração, só Josué e Caleb, por causa da incredulidade. Na geração de Elias, todos se dobraram diante dos profetas de Baal, a ponto de Elias achar que só ele servia a Deus, em todo Israel, mais ninguém. Tamanha era a incredulidade. E ali agora, naquela geração, que é a geração dos apóstolos, dos discípulos, Jesus disse, não eu, que aquela geração era uma geração perversa e incrédula. E a palavra incrédula nada mais é que não crê. E quando fala não crê, não é que vê e não acredita. Vê, mas enxerga o que não deveria enxergar, ou de forma distorcida. Lá no topo do monte está concentrado aquilo, e eles não têm discernimento. E aqui, ou não têm entendimento. E aqui a gente percebe que, alguns pontos, eles não têm entendimento, porque eles não percebem a centralidade de Cristo. Pedro acha, gente, tem hora que dá vontade de rir de Pedro. Aquele negócio tudo acontecendo, e Pedro chega ali e diz assim, deixa eu ajeitar umas coisas aqui. Está Jesus, Moisés e Elias. Pedro, posso ajeitar as coisas aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas. Aí numa cabaninha, a gente bota Elias. Na outra cabaninha a gente bota Moisés. E na outra cabaninha a gente bota Jesus. E vamos ajeitar esse negócio aqui, vamos fazer 3 casinhas. Agora observe o entendimento de Pedro. E aqui eu começo a ministrar de mais aquilo que eu quero falar nessa manhã. O entendimento de Pedro a gente faz 3 cabaninhas e coloca um em cada uma. O que Pedro está fazendo com essa sugestão? Ele está equiparando Jesus aos outros 2. A gente faz 3 cabaninhas, porque vocês 3 são iguais e merecem a mesma coisa. Queridos, o primeiro erro aqui é equiparar quem é Jesus com os demais, porque Jesus não foi apenas o homem da lei, o legislador como Moisés. Jesus não foi apenas um profeta como Elias. Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus enviado para esta terra. Então o que acontece? Pedro é aquele cara que se empolga com o milagre, mas não se empolga com a realidade de quem Cristo é. E tem uma porção de gente assim, corre atrás de Jesus por causa de milagre, mas deixa a percepção de quem Cristo é de lado. Como se não bastasse isso, eles não conseguem compreender
a centralidade, primeiro de Jesus, e a centralidade da missão de Jesus. Observem, o texto diz que apareceu Moisés, apareceu Elias, Jesus estava no meio, e os três conversavam. Sobre o quê? Sobre o que os três conversavam, gente? A lei, os profetas, conversavam com Jesus a respeito do quê? Está no versículo 31. E falavam da morte de Jesus, que se cumpriria em Jerusalém. Do que eles estavam falando? Da morte de Jesus. Qual que é o centro da missão de Jesus? A sua morte. O que Pedro queria? Fazer 3 cabaninhas. O que Pedro queria? Fazer 3 casinhas. Vamos fazer 3 casinhas aqui. A conversa deles era sobre a cruz. Mas os discípulos não entendiam a missão de Jesus. Para os discípulos, Jesus seria um líder político. Mas a própria palavra de Deus, no mesmo capítulo, vai dizer que após esse momento que eu li, no versículo 44 em diante, a Bíblia vai nos dizer que Jesus não se desviou do seu propósito, em nenhum momento. Eles não conseguiam compreender a própria missão. Gente, você sabia que a gente prega aqui sobre a missão de Jesus? Mas você sabia que você tem uma missão? Qual é a missão? Pedro disse assim: mestre, é bom que a gente fique aqui. Sabe como é que eu chamo esse monte, gente? Eu chamo esse monte de igreja. Igreja é essa construída que a gente vem nos dias de domingo. A gente chega aqui e a gente vê o Senhor falando, e o Senhor se movendo, a gente ouve a voz de Deus, e bom seria que a gente ficasse aqui. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não foram chamados para vir só no culto de domingo, mas vocês foram chamados para pregar Jesus fora daqui, porque essa é a sua missão. É compartilhar o seu testemunho, é falar o que Ele fez na sua vida, a tempo e fora de tempo. Para Pedro, estava bom que eles ficassem ali. Tá bom, mestre, é bom que estejamos aqui. Vamos ficar aqui na igreja, vamos morar aqui, vamos viver aqui. É uma espiritualidade de fuga. Por quê? Porque ali Pedro entendeu, não, se eu ficar aqui, eu sempre vou ser crente. E quando a gente vem à igreja, a gente tem essa percepção, porque aqui na igreja a gente tem uma linguagem de crente, um cumprimento de crente, a gente tem um linguajar de crente, a gente tem uma postura de crente. Sim ou não, gente? Então, se eu ficar só na igreja, então maravilha. Vocês conhecem a história do menino, né? Que pediu para o pastor para morar na igreja, e o pastor perguntou para ele por quê, e ele respondeu: porque aqui o meu pai é uma benção, mas lá em casa, meu Deus do céu. Porque essa visão de que na igreja a gente é espiritual com Deus, de que está tudo certo. E Pedro teve essa percepção. Pedro disse: Jesus, se a gente ficar aqui, não tem mais erro. Vamos ficar aqui, vamos fazer as cabaninhas, e a gente fica aqui, está tudo certo. Uma percepção errada da própria missão. Na igreja, querido, é fácil ser espiritual. Na igreja você levanta a mão, na igreja você canta, na igreja você diz glória a Deus, na igreja, sem dúvida nenhuma. E a igreja é um lugar de abastecimento. Para quê? Para testemunhar fora da igreja. E para viver uma vida diante do Senhor. E finalmente eles não compreenderam a centralidade da adoração. O mesmo texto, mas em Mateus diz assim, que ouvindo isto, eles caíram por terra e tiveram grande medo. E aproximando-se de Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenham medo. Queridos, o que é não compreender a adoração? É simplesmente, ao invés de você se deleitar diante de Deus, você ter medo dele. Pessoas passam a ter fobia de Deus, vivem um relacionamento de medo e de terror. Por um lado, existe um grupo de pessoas que tem um terror de Deus, um medo de Deus. E durante muito tempo eu me senti assim. Quando a gente era adolescente, já contei isso aqui,
Uma vez, a gente não tinha, né, lá na década de 80, o negócio era apertado. E a gente não tinha TV em casa, a gente não tinha nada em casa. E uns vizinhos, crentes de uma outra igreja, foram lá em casa e convidou eu e meu irmão mais velho para a gente ir assistir um filme na igreja deles. E aquilo para nós era simplesmente o programa da nossa vida. E quando a gente chegou lá, nessa igreja, eles apagaram a luz da igreja e começaram a passar o filme. Gente, o filme era sobre o inferno. E daqui a pouco aparece um cavalo vermelho lá com a cara de capeta, um chifre do tamanho. Quando acabou aquele negócio, e fumaça, e não sei o quê, aí o pastor entrou falando em cima, vocês vão para o inferno, que não sei o quê, que eu falei o quê, e passou um caldeirão, e jogando o povo lá dentro, e aí eu e meu irmão saímos dali, e a gente estava uns 4 quilômetros de casa, não era pertinho não, uma distância longa, e eu com meu irmão saímos andando, sem falar nada um para o outro. Daqui a pouco eu vi que ele acelerou o passo, eu acelerei também, ele acelerou mais, eu acelerei também. Daqui a pouco eu vi que ele olhou para um muro, e eu não sei se ele achou que alguma coisa ia sair atrás do muro. Só se dizer que a gente gritou 4 quilômetros correndo de volta para casa. E quando chegamos em casa, pegamos as nossas cobertas e fomos dormir lá dentro do quarto da minha mãe, no chão, na cama. Ainda assim, acendemos a luz para ver se não tinha nada embaixo da cama. Um terrorismo. E eu falei, eu quero ir para o céu. Mas por quê? Por causa do medo do inferno. Era criado um entendimento. Quem viveu isso aí? É só eu vivi esse terrorismo aí, gente? Mas tinha uma época que você queria o céu, que Jesus, anjo. Não, é que o inferno é um negócio que eu estou morrendo de medo. Então, a gente foi criado, e a realidade do inferno, o inferno é uma realidade, gente, não estou aqui despregando isso, mas o que eu quero dizer é que chegou um momento na minha vida, em que eu disse, eu quero ir para o céu, porque eu amo Jesus, por aquilo que Ele fez pela minha vida, por aquilo que Ele é, eu quero ir para o céu, porque eu quero estar por toda a eternidade com Ele, e de repente o meu foco mudou do medo, para um outro entendimento. E tem pessoas que vivem esse terrorismo. Observem, tiveram um grande medo. Então tem pessoas que frequentam igreja e que morrem de medo. Agora tem uma outra ponta, gente, que é a galera que não está nem aí para nada também, né? Não tem reverência nenhuma. Tem um ponto, uma visão errada, porque morre de medo, e tem outros que não estão nem aí, nem para céu, nem para inferno, nem para nada. E eu vou dizer uma coisa, um dos testes, talvez eu seja bem chato aqui no que eu vou dizer, mas um dos testes é a sua atenção no culto. Querido, se você não consegue responder os seus WhatsApps, ou dar uma olhadinha nas notificações do celular, depois que o culto acaba, tem alguma coisa errada. Se você não consegue participar de um culto, se você não sentar com o celular na mão, sentar observando, o tempo todo vagando, cuidado com isso, são extremos tão diferentes, de modos que lá em cima do monte, tudo aquilo acontecendo, e eles tinham uma percepção totalmente errada do que é espiritual. Quando acabou aquilo, eles descem, e chegam lá no vale, e estão lá os outros 9 discípulos. E lá embaixo, nós temos a espiritualidade que discute religião, mas que não tem a autoridade de Cristo, não tem relacionamento com Jesus. E aqui nós entramos então na espiritualidade do vale. 9 discípulos ficaram no pé do monte. O que eles estavam fazendo? Vou ler para vocês, o Marcos registra para nós, no 9,14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dos discípulos escribas que disputavam com eles. Quando Jesus chega lá embaixo, os caras estão lá brigando sobre Bíblia. Não, porque lá está escrito, porque isso está escrito, porque aquilo está escrito. O tempo todo os caras estavam ali discutindo e tal. E qual é o perigo disso? É discutir a obra de Deus e não fazer a obra de Deus.
discutir Bíblia, mas não viver aquilo que está escrito na Bíblia. Perde-se o foco discutindo. 2 Timóteo 2,23, diz lá, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda. Gente, eu fui professor de escola dominical mais de 20 anos da minha vida. Eu fui pastor aqui dos nossos cultos de ensino, todas as terças-feiras, durante 10 anos. Eu fui professor da escola teológica que a gente fundou aqui 7 anos. Você deve estar olhando para mim e falar, então você tem uns 90. Não, é que a maioria das coisas eu fiz junto. E aí tinha aquela galera, né, principalmente na nossa escola teológica, né, aí vinha gente, tudo quanto é canto aí da cidade, para fazer teologia ali, e aí os caras sentavam ali, eu estava lá falando de um assunto, o cara levantava a mão, pastor, tem uma pergunta, e fazia aquela pergunta assim, mais cabeluda impossível, e quando terminava, olhava para mim assim, com os olhos cerrados, tipo, quero ver agora, como é que você sai dessa? E eu mandava esse versículo na testa dos caras. Eu posso te falar uma coisa? Paulo escreveu a Timóteo, rejeita questões loucas, sem entendimento, sabendo que só vai produzir briga. Eu falei, eu estou querendo paz com todo mundo. Vamos fazer o seguinte, já que você quer brigar, vamos brigar só nós dois no final? Eu não preciso brigar na frente de todo mundo aqui. No final eu te respondo essas perguntas aí. Pessoas que querem sempre levantar questões, enquanto eles discutiam com os escribas, porque a Bíblia, porque a religião, porque isso. Tinha um pai que trouxe um filho possesso de demônios, e era o único filho daquele homem. Havia uma necessidade, mas eles estavam discutindo o que é certo, o que é errado, religião, e isso e aquilo, e o tempo todo brigando. No vale tem os necessitados, mas eles não estão nem aí para os necessitados, eles querem discutir religião, e enquanto eles discutiam religião, tinha no lado deles um poder demoníaco atuando. Ao serem abordados pelo pai do menino, o pai do menino chega e diz assim, dá licença, aqui só um instantinho na discussão de vocês. Eu não sei nada de Bíblia, mas eu sei que o que está me trazendo aqui é uma profunda angústia. O meu lar está destruído. O diabo tomou a vida do meu filho. Acabou com a nossa casa. Será que vocês podem orar por ele? E eles discutindo e... sim. Vamos ver. Sai demônio. E o diabo não saiu. Aí eu acho que eles pensaram, como é que Jesus fazia mesmo? Não, acho que é com a voz mais grossa. Sai. Não, acho que tem gritado 3 vezes, sai. E o diabo não se mexeu de onde estava. Mas eles estavam tão profundos no entendimento das Escrituras. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. As batalhas de ontem não fazem você ganhar batalhas hoje. Você ganhou batalhas antes, ou em dias passados, por causa da tua relação com Jesus. Se a tua relação com o Senhor enfraqueceu, você não vai ganhar batalha nenhuma hoje. Esses dias atrás eu li um texto e fiz uma conta e fiquei assustado. Eu já vivi nessa terra 16 mil dias. Mais de 16 mil dias. É coisa, hein? E segundo o estudo que eu li ali, eu fiz um cálculo e eu comi mais de 10 toneladas de comida. E eu falei, caramba, eu comi tudo isso? 1 tonelada deve ser só chocolate. 10 toneladas, eu comi tudo isso? Isso assim, no mínimo. Então, eu não sei onde que eu fui já. Eu podia sentar, gente, e dizer assim, espera aí, gente, eu quero viver até uns 100 anos. Eu já comi 10 toneladas. E essas 10 toneladas vão me levar até o final. Pronto, vou parar de comer.
E esse mesmo estudo diz que, no máximo, 90 dias, você morre de fome. Mas esse mesmo estudo diz que isso depende muito do organismo de cada um, e que tem pessoas que algumas, a partir de 20 dias, mas a maioria com 50 dias, morrem de fome. Mas que já foi constatado casos aí e tal. Eu pergunto para vocês, eu tenho 43 anos, sei que não aparenta, né? Mas aparenta mais. Mas eu pergunto para vocês, eu podia olhar e falar, eu vivi 43 anos, eu comi 10 toneladas de comida. Vou parar de comer, vou viver mais uns 15 agora sem comer. Daqui 40 dias eu caio duro, morto. Por quê? Porque essas 10 toneladas, gente, foram gastas e distribuídas ao longo da minha vida. Eu não consigo viver com aquilo que eu já comi mais do que 40 dias, mesmo que eu tenha comido muito. E a nossa vida com Deus é exatamente assim. Tem gente que bate no peito e diz, já orei muito, já busquei muito ao Senhor. Ok, mas morreu do mesmo jeito, faleceu do mesmo jeito, né? Quem está entendendo, diga amém. Assim, não é porque você venceu ontem, você vai vencer hoje. Quem está entendendo? Vocês viram que o assunto ficou tão sério que veio até uma fumaça aqui em cima de mim. É a minha cabeça queimando aqui. Queridos, prestem atenção. Prestem atenção. Se você só comer no domingo... Vem cá, gente. Quem aqui só almoça no domingo? Quem aqui só se alimenta no domingo? Fala para mim. Você come todos os dias. E mesmo que você esteja fazendo um regime, você ainda assim vai comer alguma coisa. Por quê? Para se manter de pé. Aonde foi que nós entendemos, ou passamos a entender, que uma vida espiritual feita só de domingo vai fazer com que a gente seja saudável espiritualmente, que a gente seja um guerreiro para batalhas espirituais? Não é assim, gente. A gente precisa ter muito mais. E tem gente que é assim, né? Até discute Bíblia, discute pontos, sabe versículos. Uma característica das pessoas que às vezes, ao longo de toda a minha vida, que me procuraram para falar de pecados, muitas delas, eu vou citar um versículo, vou dizer, querido, presta atenção, a palavra diz assim, o cara termina o versículo para mim, ele sabe o versículo, mas os versículos, a palavra não tem eficácia na sua vida. É como esses discípulos, eles sabiam coisas de cor, mas eles não tinham a eficácia do relacionamento com Deus. Enquanto eles discutiam, existia ali um poder destruidor. E quando Jesus chega, o pai desesperado diz, olha, eu trouxe para os teus discípulos. E eles não puderam expulsar. Eles estão ali, naquela roda, discutindo religião. É onde Jesus diz, geração incrédula e perversa, até quando ainda estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E aí Jesus entra. E agora eu quero terminar falando, não da espiritualidade lá do monte, que é êxtase sem entendimento, nem da espiritualidade do vale, que é conhecimento sem poder. Aqui, no meio dessa história, nós temos a postura de Jesus. E a postura de Jesus é dividida em 3 pequenas partes: oração, obediência e poder. Quer ser um guerreiro na fé? Quer mudar a sua vida para sempre? Siga esses 3 pequenos passos. O texto começa dizendo assim, e tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Vírgula. E estando ele orando. Aqui mostra não só um desejo de querer fazer, como mostra ele fazendo o que desejou fazer. A maioria de nós faz planejamentos no domingo. Eu tenho que mudar minha vida. Eu tenho que ter um tempo com Deus. Eu vou ter um tempo para fazer meu devocional. Eu vou orar.
mas não executa aquilo que planeja. Jesus disse: eu vou subir ao monte a orar. E o texto diz: e estando orando, ele não só planejou, como ele executou. E o planejamento dele foi executado. Querido, se você não orar, quando a luta chegar, você se desespera. Eu posso dizer uma coisa para você? Quando você ora, Deus te defende. Vou mais longe. Vou repetir isso. Quando você ora, Deus te defende. Quando Pedro olhou para Jesus e disse assim: vamos fazer 3 casinhas iguais, e você entra numa, Moisés numa, Elias numa. Jesus se levantou e disse assim: Pedro, você está doidão? Eu sou o Filho de Deus, eu sou Deus. Não. A Bíblia diz que quando Pedro quis equiparar Jesus aos outros, ouviu-se uma voz do céu. E a voz do céu dizia: este é o meu filho amado. Escuta agora. A ele ouvi. Ele está dizendo: agora você não vai ouvir mais o profético somente, ou a lei somente. Todas as coisas convergem nele. Somente a ele ouvi. Jesus não precisou se defender. E eu vou dizer por quê. Porque ele estava lá orando. E quando a gente ora, Deus nos defende. Então você pode orar dentro da sua casa, e quem vai defender a sua casa é Deus. Você pode orar pelo seu casamento, quem vai defender o seu casamento é Deus. Eu vou mais longe, você pode orar pelos seus filhos, porque quem vai defender os seus filhos é Deus. E isso é maravilhoso de ouvir. Por isso, deixa eu lhe aconselhar: planeje e execute. Faça um planejamento de coisas espirituais dentro da sua casa. Eu vou fazer isso, eu vou mudar isso, eu vou desligar isso, eu vou desligar o meu celular nesse período, eu vou fazer diferente. Faça um planejamento e execute. Você vai ver e você vai conhecer um Deus que se levanta para defender os seus. Primeiro ponto, oração. Segundo ponto de Jesus, obediência. Sobre o que Elias e Moisés falavam? Da sua morte. E quando ele desce do monte, tem uma multidão de milhares de pessoas, querendo que ele fosse o rei político. Ele não se deixou levar pelo aplauso da multidão, e nem pelo desejo da multidão, porque ele estava firme na sua decisão. E qual era a decisão dele? Eu vim aqui para ir para a cruz, e é para a cruz que eu vou. E quando chega um pouquinho mais para frente, em Lucas 9,51, diz assim: e aconteceu que, completando-se os dias, manifestou Jesus o firme propósito de ir para Jerusalém. Sabe o que esse versículo está falando? Que Jesus entendeu que havia chegado o tempo, e agora ele começou a ir para Jerusalém. Do capítulo 9 até o capítulo 19 de Lucas, é Jesus voltando para Jerusalém para morrer na cruz. E eu vou dizer mais: quando chega no versículo 9:53, a Bíblia diz que os samaritanos não o receberam. Grava isso agora. Porque tinham a aparência de quem ia para Jerusalém. Eu amo esse versículo, porque quem está caminhando para o propósito tem uma aparência de quem está caminhando para o propósito. Gente, é diferente você ver uma pessoa que caminha em propósito. Ele tem uma aparência de certeza, uma aparência de convicção, uma aparência de que não serão aplausos, e que nada o tirará da direção: eu estou indo para Jerusalém. Então,
no primeiro ponto, Jesus ora. No segundo ponto, Jesus obedece. E ele obedeceu mesmo sabendo que estava indo para a morte. Sabe por quê? Porque obediência não se negocia. E finalmente, quem ora, obedece. E quem obedece, tem poder. Eu amo isso. E eu vou terminar com isso. Vou repetir de novo. Quem ora, obedece. E quem obedece tem poder. Vou repetir de novo. Quem ora, obedece. E quem obedece, tem poder. Aí tem um monte de gente que quer o poder do nome de Jesus. O poder do sangue de Jesus. Mas não obedece nem ora. Tem outro que quer obedecer para ter poder. Só não ora. Tem outro que quer ter o poder e se tiver o poder, obedece. E porque obedece quer orar. Não, gente. Isso aqui não está aqui por acaso. A oração gera obediência. E a obediência gera poder. Então ele desce. Ele orou, ele obedeceu. E quando ele desce, o pai traz o menino. E Marcos vai nos contar um detalhe disso. Quando o pai traz o menino, que estava lá espumando, possesso de demônios, o pai traz o menino e diz, olha, os discípulos não puderam expulsar, e ele está lá dentro de casa, e essa ação toda. E aí Jesus faz uma pergunta para aquele pai. E aquele pai representa os pais que estão aqui. Quem é pai ou mãe aqui, levanta a mão. Jesus faz uma pergunta para aquele pai. Desde quando isso acontece com ele? Eu pergunto para vocês, Jesus sabia desde quando ou não? Desde quando? O filho está aqui se debatendo. Jesus, faz logo a tua obra. Não, antes de fazer a obra ali, eu preciso perguntar um negócio para ti aqui. Desde quando? Que pergunta é essa, gente? O filho se debatendo, e Jesus quer ter um diálogo com o homem. Desde quando? Essa pergunta levou aquele homem a lembrar da vida inteira daquele filho. E ele foi tão longe, que ele responde para Jesus, desde a infância. Essa pergunta fez aquele pai lembrar que quando aquele menino, aquele jovem que estava ali, era pequeno, ainda pequeno, o diabo encontrou uma brecha para entrar dentro daquela casa. E não encontrou essa brecha através do filho, mas encontrou essa brecha através do pai. O pai tinha uma postura na sua criação que dava legalidade para o diabo entrar e sair. O pai tomou atitudes que o afastaram de Deus, achando que as suas atitudes afetariam apenas ele, mas afetou seu filho, o seu único filho. E os pais que estão aqui nessa manhã, prestem bem atenção nisso. As atitudes de vocês abrem legalidade para o diabo trabalhar na vida dos filhos de vocês, para destruir a vida dos filhos de vocês. Eu lembro-me de uma cena, já falei isso, mas vou repetir. Eu lembro de uma cena que me chocou quando nós éramos garotos. Nós íamos nos aniversários de família e os pais se reuniam todos naquelas cozinhas, que eram cozinhas muito grandes. De antigamente, cozinha era a maior peça da casa. E eles se reuniam ali, e a molecada ficava para o lado de fora, olhando pela janela, as pontas, né, de cigarro sendo arremessadas pela janela. E naquela época não tinha negócio de fumante, não fumante, todo mundo ali.
E eu lembro que as crianças pegavam aquelas pontas arremessadas pelos pais e ficavam botando fumaça na boca, não sabiam tragar, e imitando os pais. Mas um dia, um primo meu foi pego no flagrante pelo pai dele. E o pai dele pegou um chinelo, no meio da festa, acabou a festa, começou a bater no menino, porque o menino estava com uma ponta de cigarro na boca. O que eu nunca vou esquecer é que o pai dele bateu nele com um cigarro na mão. Por que você pegou isso? Não sei o que, isso não é para você. E pá, com o cigarro na mão. E ele tinha uma incrível capacidade de segurar o chinelo e o cigarro ao mesmo tempo. Deu vontade de olhar para ele e falar assim, agora confunde e fuma o chinelo. Exemplos. Eu olho para a oração de Elias, no Monte Carmelo, ele diz assim, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, se tu é Deus, me responde com fogo. E Deus respondeu com fogo, Elias. Mas a oração dele, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, meus pais. Que os nossos filhos orem ao nosso Deus. Que os nossos filhos orem ao nosso Deus. Desde quando, pai? Ele diz, desde a infância. E quando ele termina a frase, desde a infância, ele começa a chorar. E ele descobre que aquilo tudo estava acontecendo, não só por causa do menino, mas por causa dele. E uma vez que ele começa a chorar, o Senhor olha para ele e diz assim, se tu crê, o problema será resolvido agora. E a Bíblia diz assim, e com lágrimas, o pai disse, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ele diz, eu creio, mas a grande realidade é que eu preciso de ajuda. E o Senhor Jesus, na hora, olhou para aquele menino e disse, sai dele, espírito mudo, surdo. Está lá, Marcos registra. E deixa eu te falar uma coisa, nunca mais volte. Por quê? Porque na conversa com o pai, a porta para entrar em casa também foi fechada. Só não entende quem não quer. Só não entende quem não quer. Está na hora de nós, como pais, fecharmos a porta da nossa casa para o diabo. E muitas coisas que a gente argumenta com Deus, foi colocado lá por nós mesmos. Vou repetir então o segredo e a chave para você ir embora comendo essa palavra. Oração gera obediência. Obediência gera poder. A criação dos nossos filhos vai muito além de trazê-los ao Kids. O Kids é só uma ferramenta. Mas são as nossas atitudes dentro da nossa casa. A minha oração nessa manhã é que vire uma chave dentro da sua cabeça. E você lembre que espiritualidade do monte, que é êxtase sem entendimento, é achar que Jesus é igual aos outros, é achar que eu sou crente, mas eu sou cristão, eu creio em Deus, mas é assim, ó, Jesus é igual ao meu trabalho. Aqui, ó. Jesus é igual Não, querido. Jesus é Deus, pelo amor de Deus. Ponha Ele em primeiro lugar. Que a espiritualidade do vale, onde você tem até uns versículos bíblicos aí. O Senhor é... Você termina, meu pastor, nada me faltará. E tem alguns que vão um pouquinho mais longe. Deitar-me faz em verdes pastos. Ou como aquele que diz, está escrito na Bíblia,
E esses dias eu tive que falar com uma pessoa, não, filho, isso não está escrito na Bíblia. Não, pastor. Eu falei, não, isso só está no livro de Inventares. Mas que seja a espiritualidade de Jesus. Oração gera obediência. Obediência gera poder. Então qual vai ser a minha oração final aqui agora? Eu vou orar com vocês. Mas essa oração tem que refletir em obediência. E essa obediência vai gerar poder. E você vai descobrir que dentro da sua casa as coisas vão mudar. E coisas vão embora. Ações do diabo vão embora para nunca mais voltar. Amém? Pastor, meus filhos isso, meus filhos aquilo, ou meus filhos já estão grandes, ou meus... Querido, se você é pai e mãe, você tem que agir, não importa a forma. Peça a direção de Deus, amém?